Muito bem, pessoal, Desculpa. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Essa é a aula 7. A gente já está nas últimas aulas de português e eu tenho que avisar vocês de uma coisa. As aulas mais importantes vão vir daqui para frente. Isso mesmo, as aulas que mais vão cair, as aulas que mais vão ser essenciais para a produção de texto da redação, ou também para a interpretação de texto, vão ser daqui para frente, então todos estão convidados para assistir essa aula até o fim e assistir as próximas também. Né? É sempre na sexta-feira, e vocês sempre vão ser avisados quando é o dia de português, tá bom? Então, galera, uh, essa aula eu vou dar continuidade a alguns conteúdos e são muitos conteúdos em português, vocês sabem, né? E é muito difícil a gente ensinar tudo de uma forma com qualidade e que todos entendam. Então, por isso que eu já avisei desde a aula 5 que nós estamos apenas com os conteúdos essenciais, mas mesmo assim, só os essenciais já ocupam muito tempo. Por isso, eu vou fazer um pedido para todos que estejam assistindo aqui ao vivo, para vocês prestarem atenção e responderem o quanto antes, assim a gente já vai para outra questão, já vai para outro conteúdo, né? Não quero atropelar as coisas, né? Mas é necessário a gente gerir o tempo da forma mais eficiente possível, né? Então, vamos lá, pessoal. Apesar do que eu falei de agilizar, eu quero sempre deixar bem claro que, se for necessário parar a aula e explicar alguma coisa, vocês sabem que eu sou assim, né? Às vezes eu fico falando meia hora só de um assunto, mas eu não quero deixar dúvidas daquilo. Então, para mim, o importante é isso, que vocês saiam aprendendo o conteúdo da sua forma correta, né? E nem que isso atrase os próximos, mas é importante fazer isso, né? O aluno sair da aula lembrando de tudo e sem dúvidas. Claro que as dúvidas sempre vão surgir, porque quanto mais a gente aprende português, mais dúvidas vêm. Mas se por acaso não der tempo para ensinar tudo, não vai ter problema. Eu reorganizo, eu replanejo, tá bom? Então, é isso aí. Façam o possível para a gente ter harmonia e, se quiserem abrir o microfone para falar, fiquem bem à vontade, tá? Eu não quero aligerar vocês, né? Mas eu quero lembrar que nós temos a questão do tempo. Vamos lá, sem perder muito tempo, então. Olha, a gente já estudou os verbos, o sujeito e predicado, as orações coordenadas, subordinadas. E só que na última aula não deu tempo para aprofundar essas orações coordenadas e subordinadas, e é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje também nós vamos estudar pontuação e acentuação. Depois a gente vai fazer uma análise de conteúdos da crase, esse vai ficar para a próxima aula, né? Então, a pessoa aí que está ansiosa para aprender o que é essa crase, quando usar, que já dá um quebra-cabeça nas pessoas, bom, eu vou ensinar para vocês de forma simplificada na aula 8, né? Bom, então, na aula de hoje vai ser isso, orações coordenadas subordinadas, acentuação, sinais de pontuação, interpretação de questões do Enem e dica ortográfica da aula. É um prazer muito grande trabalhar com vocês, ensinar vocês, e é isso aí, fiquem à vontade para participar. Vamos lá, então, primeiramente, pessoal, eu vou ensinar algumas coisas técnicas, depois a gente vai para a interpretação. Então, vai ser um pouco chato, porque não tem como escapar disso, pessoal. A forma mais simples, rápida e clara é a gente ir direto para o conteúdo. Bom, quando a gente vai escrever uma frase, a gente pode escrever de várias formas. Já deve ter ouvido falar do período simples e composto, né? O período simples é aquela frase simples. O período simples, ele tem só um verbo, né? O período simples, ele não, você vai ter uma ação, né? Seu sujeito, predicado, uma ação, pronto. Já sujeito ou predicado composto, ele vai ter várias orações dentro dela. E a gente pode expressar orações em diversas circunstâncias. E aí que vem aquelas que vocês estão vendo na primeira coluna. Essas são as circunstâncias de uma frase. A gente pode dar uma circunstância na frase de adição de informação. Então, se você está falando uma coisa e quer falar de outra, e essa outra coisa, ela é uma continuação daquilo que foi falado antes, eu uso uma frase aditiva. Por exemplo,
Pedro é educado e gentil. Então, eu usei o e ali para adicionar uma característica ao Pedro. Então, é para isso que serve o e, quando você quer adicionar uma informação, dar uma continuação à frase. Além do e, eu posso usar o nem, o mas também, o como também, o bem como, entre outras. Uma frase com o nem é o significado contrário do e, mas ele também serve para dar continuação à frase, só que aí a continuação, ela é uma continuação para contrariar, dizer uma coisa negativa do que foi falado antes. Então, por exemplo, ele nem estuda e nem trabalha, aquela frase bem conhecida. Então, nem faz isso, e o que mais que ele não faz? Aquilo também não. Então, é o contrário do e. O e é para você adicionar uma coisa que a pessoa faz ou que a pessoa é. E o nem é para adicionar uma coisa que a pessoa não faz ou a pessoa não é. Mas as duas são aditivas, as duas servem para informar uma coisa a mais. E aí o mais também, o bem como, etc. Tá? Alguma dúvida no aditivas? Se não tiver, se ninguém se pronunciar, vou para a próxima. Tá. Então, assim, pessoal, as adversativas. Quando você está falando uma coisa, porque você quer falar uma coisa contrária que você falou antes, ou seja, você está indo num ponto de vista, numa ideia X, e você quer partir para a ideia Y. Você vai usar as adversativas. Aí, a mais famosa frase é o mas, a palavra do adversativa, conjunção. Por exemplo, não se esforçou muito, mas obteve um bom resultado, ou porém obteve um bom resultado. É uma coisa contrária. Como assim a pessoa não se esforça e tem um bom resultado? Isso no Enem não tem muita coerência. Às vezes acontece, mas a cada ano que passa está sendo mais difícil. Então, essa é a ideia, você falar uma coisa, e aí o porém, o mas, vai puxar a coisa contrária que foi falado antes. E além do porém, tem o todavia, que é uma conjunção rara de se encontrar, principalmente na fala, no dia a dia, ninguém fala todavia, né? Todo mundo fala o mas e basta. Alguns falam porém. Mas o mas na fala, assim, 95% das pessoas falam o mas, né? Aí o porém, todavia, você vai achar em texto, né? O contudo, já é um texto acadêmico, né, de faculdade. Entretanto, também, no entanto. No entanto, é mais usado em textos jornalísticos. Então, a adversativa é isso. Você vai dizer uma coisa contrária. Alternativa, como diz a frase. Quando você tem duas opções para alguma coisa, você vai ter a alternativa. Então, ou estuda ou trabalha. Ou assiste a aula ou assiste a Netflix, que deve ser uma alternativa que vocês têm a aula, né? Ou faz isso ou faz aquilo. Então, isso é uma alternativa. E aí tem, além do ou, o hora e hora. Né? Já o hora, ele vai indicar momento. Não que esse hora é sem H, tá? Mas ele indica momento também. Então, por exemplo, hora limpa a casa, hora cuida do bebê. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas é intercalado. Então, e assim por diante, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Então agora eu vou para as conclusivas, tá? Quando você quer concluir um pensamento, ou seja, você está falando uma ideia, você articulou essa ideia, você explicou, agora você quer concluir a frase. Você vai usar uma conjunção conclusiva, né? Ou logo, ou portanto, por isso é um dos mais usados. Por exemplo, possui um bom histórico profissional, por isso não ficará desempregado. Então, esse por isso pode ser usado logo, que é a mesma coisa, portanto. Tá? Então, você está concluindo, olha, possui um bom histórico e tal, é um cara inteligente, é um cara, uma pessoa esperta, uma pessoa que trabalha em grupo, portanto, sendo assim, né, logo, não ficará desempregado. Então, é uma conclusão. Tá? Dúvidas? Não? Explicativas, pessoal. Explicativas é quando você está falando uma coisa e você quer explicar aquela coisa que você acabou de falar. Por exemplo, não compareci à festa. Agora eu quero dar um motivo por que eu não compareci. Porque não fui convidada. Né? Não compareci à festa, pois não fui convidada. Os mais usados é o porquê e o pois. O porquê é usado em 75% das vezes. E o pois é usado em umas 20%. Então é isso aí, pessoal. Essas são as circunstâncias. Quando você está falando uma coisa, quer somar, dar uma continuação, indo na mesma linha, aditivo. Quando você quer dizer uma coisa contrária, adversativo. Quando você quer dar opções, alternativas, né? São, como eu falei antes, são as escolhas. Quando você quer concluir um pensamento, isso sempre vai no final das frases, dos textos, né? Conclusivos. Explicativas é para você explicar algo que foi falado antes, beleza?
Então, tá bom. Então, agora vamos seguir para uma atividade. Essa atividade, vocês têm aí 5 frases e cada uma delas tem uma conjunção. A sequência de conjunções está em uma das alternativas, entre a A, B, a C, a D ou a E. Então, vocês têm que descobrir qual é a sequência de conjunções coordenadas que vão nesses espaços, tá bom? Então, agora, pensem e mandem a resposta de vocês. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Vamos lá, pessoal. Quem souber a resposta já pode mandar. Só falta a resposta da Vanessa Frigo. Quiserem ligar o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Oi, professor, tudo certo? Tudo e você? Prazer. Tudo bem, o prazer é todo meu. Legal. Então, eu estou explicando sobre as conjunções. E a gente está numa atividade e uma dessas alternativas em verde completa as frases de 1 a 5. Você quer participar? Você quer que eu dê um tempinho para você pensar? Ou vai participar a partir da próxima pergunta? Beleza, então. Olha, pessoal. A Tainá e a Vanessa falaram que a letra B e vocês acertaram. É isso aí. Cor é demais. Por isso, caiu, né? Porque conclusão. Olha, cor é demais. Qual foi a conclusão disso? Caiu. Dormiu mal. Por que ele dormiu mal? Qual é o motivo? Os sonhos não o deixaram em paz, os pesadelos, enfim. A matéria perece, mas a alma é imortal. Então, perece é uma coisa que é destruída, que acaba. Imortal não acaba. Então, mas. Leu o livro, portanto, é capaz de descrever os personagens com detalhes. Então, se ele leu o livro, ele é capaz. Então, é o portanto que eu vou usar. Conclusão. Né? Guarde seus pertences que podem servir para mais tarde. Então, por que tem que guardar? Porque podem servir para mais tarde. Então, vocês viram que temos ali duas conjunções de explicação, uma de adversativa e duas de conclusão. Vamos lá, então. Agora, vou mostrar para vocês as subordinadas. O que é a diferença de subordinadas para coordenadas? Se eu explicar assim, na forma completa, demoraria bastante tempo, mas eu vou resumir para vocês. As coordenadas, elas possuem uma relação entre elas que uma não precisa da outra para viver. Vamos dizer assim, uma não precisa da outra. Elas se encaixam, né? Como se fosse um Lego. Se encaixam, não precisa de nada. Já as subordinadas, se você tira uma da outra, você quebra. É como se fosse uma peça, e se você quer tirar um pedaço, uma peça colorida, você quer tirar um pedaço dessa peça colorida, você vai ter que quebrar. Entende? Então, as subordinadas é isso, a mesma coisa no texto. Se você quebra uma subordinada que tem a oração principal, você quebra ela da oração principal, você tira, não vai ter sentido. Talvez uma tenha sentido, mas a outra não. Né? Talvez uma
certinha, a outra sai quebrada, entenderam? Então, por exemplo, na frase, ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro. Se eu falo, porque ele não tem o livro, uma frase sozinha dessa não tem sentido nenhum. Então, ela é subordinada à primeira. Ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro. Porque ele não tem o livro, ele não fez o trabalho. Então, uma está ligada à outra. Né? Ele fala mais que um papagaio. Se eu pegar só a segunda parte, que um papagaio, não tem sentido. Eu preciso da primeira. Né? Então, essas são as subordinadas. Já as coordenadas, entre elas, elas têm uma relação assim, de independência. Elas não dependem uma da outra. Né? Até por isso que é falado subordinado. Mas vamos lá para essas subordinadas, então. Quando você quer indicar uma causa, um motivo, você vai usar o porquê, ou como, ou visto que, ou já que. Por exemplo, ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro, ou ele não fez o trabalho já que ele não tem o livro. Ele não fez o trabalho visto que não tem o livro. Então você vai indicar uma causa, um motivo para aquilo acontecer. É muito parecido com as explicativas, tá? Comparativas, você está comparando uma coisa com a outra. Por exemplo, ele fala mais que um papagaio. Quando você quer comparar uma pessoa com a outra, com um objeto com outro, você vai usar uma comparativa. Mais que, ou como que, é, ou mais disso ou menos daquilo. Por exemplo, ele é mais inteligente do que, ele é mais feio que, do que. Então, essas são as comparativas, que é comparar uma coisa com a outra. Tem o como também, né? Ele é esperto como o seu pai. Esse como é para comparar ele com o pai. Vamos lá, concessivas, já está dando uma concessão. As concessivas, ela indicam uma coisa contraditória, é tipo adversativa, mas é um nível diferente. Então, é um contraste, uma coisa que não tem sentido junto com a outra, né? Por exemplo, se eu falo assim, embora eu desligue a luz, continuarei a enxergar o quarto. Tá, mas se você desligar a luz, você não vai enxergar. Mas embora ele desligou, ainda deu para enxergar. Então é um contraste, uma coisa que. Outro exemplo ali, ó, embora estivesse cansada, fui ao shopping. É um contraste. Está cansada, mas foi ao shopping. Então, tô vendo que não está batendo uma ideia com a outra. Então, essa é a concessiva, quando tem um contraste. Né? E essa palavra concessiva é de concessão. Quando você dá uma característica, você concede a algo aquilo que não precisa ou não tem como aceitar isso. Então, o cansaço dela não bate com a questão de sair. Não bateu, mas foi uma concessão que ela fez para ela mesma. Eu vou sair, eu vou pro shopping, vou comprar roupa, sapato e tal. Então, ela fez uma concessão para ela mesma, entenderam? Embora estivesse cansada, fui ao shopping. Condicionais, pessoal, quando tem uma condição. Aí você sempre pensa no exemplo da mãe. A mãe fala, filho, se você tirar nota boa, eu vou te dar um celular. Se é uma condição, não significa que isso vai acontecer. Né? Então, se o caso, por exemplo, caso você tire uma nota boa e ganhar um celular, ou contanto que você respeita sua avó, nós vamos visitá-la. Então, é uma condição. Contanto que isso aconteça, você vai ter aquilo. São as condições. Né? Conformativas é tudo em conformidade com algo. Quando as pessoas estão seguindo as regras de alguém ou que uma pessoa orientou. Eu já sempre penso na questão da receita. Né? Segundo o chefe, deve-se colocar 2 pitadas de sal. Né? Ou segundo a receita, conforme a receita, né? Assim por diante. Quando você quer dar uma ideia de consequência, ou seja, você tem um fato que gerou uma consequência, você vai usar as consecutivas. Por exemplo, eu estava tão feliz, qual foi a consequência disso? Desmaiei. Né? Eu estava tão feliz que desmaiei. Aí é uma consequência da sua felicidade. Né? Ou ele comeu tanto que passou mal. É uma consequência. Né? Ou ele estudou de modo que é professor de uma disciplina. Né? Então, é a consequência. Quando você quer indicar finalidade, ou seja, para que você fez algo, você vai usar as finais. Por exemplo, todos trabalham para que possam sobreviver. Então, a finalidade do trabalho é a sobrevivência. Está escrito ali em outras palavras.
Aí tem o para quê, a fim de quê ou o quê. Quando é uma proporção, o que é a proporção? Quando você quer indicar que algo subiu junto com algo, ou algo desceu junto com algo, ou algo subiu e algo desceu. Né? Tem uma soma de algo e a perda de outro lado. É a proporção. Eu sempre penso na ideia da chuva. Choveu tanto que alagou a cidade. É a proporção. Ou choveu hoje, mas, no caso daquela que eu falei antes, na verdade seria uma consequência. Choveu tanto que alagou a cidade. Mas vou pensar numa diferente. Ó. Choveu mais do que ontem. Aí vai ser, na verdade, vai ser essa que eu falei, é uma comparação, né? Deixa eu pensar numa frase diferente. A proporção que é a medida que, ou já pensei numa, à medida que chovia, mais pessoas compravam guarda-chuvas. Né? À medida que chovia, mais pessoas compravam guarda-chuva. Quanto mais chovia, mais as pessoas compravam guarda-chuva. Quanto mais chovia, mais alagava a cidade. É essa que eu queria falar antes, né? Então, essa é uma proporção. Né? Quanto mais ela estudava, mais felizes seus pais ficavam. Então, é uma proporção. Quanto sobe isso, sobe aquilo. Ou desce isso, desce aquilo. Então, quando você está comparando duas coisas, mais em sentido de quantidade. Temporais indica o tempo. Essa é muito fácil. No momento que algo acontece. Então, quando eu sair, vou passar na locadora. Quando eu sair. Significa que eu vou. É no momento que eu vou. Quando, ou antes que, depois da aula, depois que acabar a aula, eu vou jantar. Né? Tem uns que jantam depois. Então é a quantidade, perdão, é o tempo que alguma coisa acontece. Então essas são as circunstâncias. Um motivo, uma comparação, quando você quer indicar um contraste, uma condição, uma conformidade com algo, uma consequência, a finalidade de algo, a proporção de algo relacionado a outra coisa, e o tempo, o momento em que as coisas acontecem. Uma dúvida é só pedir. A Júlia falou que está travando demais. Tenta reiniciar o celular, tenta talvez fazer alguma coisa no seu celular, mas se não conseguir, siga assistindo como dá aí que já é valioso, né? Bom, então essa atividade que vocês estão vendo na tela é a mesma coisa que a outra, só que aí com as subordinadas. Então, o que vocês precisam fazer é ler as frases e ver qual é a conjunção que se adequa corretamente em cada espaço que está entre parênteses. E aí a sequência das conjunções vai ser uma das alternativas que está correta. Tá bom? Agora eu vou aguardar um pouquinho para vocês lerem, pensarem. Depois que souberem, podem mandar a resposta.
Muito bem. O pessoal falou que a letra B, vocês acertaram de novo, meninas. Vocês estão muito afiadas. Fica assim, ó. Visto que estava frio, resolvemos adiar o passeio, né? Como estivesse doente, faltei à escola. Então, esse como estivesse doente, ela está indicando, como é que eu vou explicar? Está indicando uma parte, uma causa. Né? Então, como estivesse doente, essa seria a causa, mas na verdade não era. Como estivesse doente. Também pode ser comparativa, né? Está comparando como se eu estivesse, como se eu fosse, seria como se eu fosse, né? Mas é como estivesse, então ali seria uma causa. A causa de ter faltado à escola foi estar doente, mas não estava, porque tem o estivesse, como estivesse doente, faltei à escola, né? 3. Vai ser o embora, né? Embora haja maus, nem por isso devemos descrer os bons. Pedro será aprovado desde que estude. Então, esse desde que é a condição para ele fazer isso. E ainda que chova, sairei de casa. Então, ainda que ele vai indicar, ainda que é a mesma coisa que mesmo que, né? mesmo que chova, essa é uma concessiva, né? Uma concessão. Então, a chuva não vai impedir. Vamos lá, pessoal, vamos mudar um pouco de assunto para sinais de pontuação. Bom, sinais de pontuação são esses que vocês estão vendo na tela, basicamente. Eu acho que essa imagem é muito legal, porque a partir dela, a gente já pode ter uma noção qual é o significado dos sinais de pontuação. Né? Então, vocês estão vendo aqui ó, as reticências, os 3 pontinhos juntos, e cada um com uma carinha diferente, né? As reticências, elas indicam eu vou explicar melhor depois, mas elas indicam que há uma continuação no texto, que ele não está acabado, que fica para a imaginação das pessoas. Então tem um ponto de interrogação aqui, tem os dois o ponto e vírgula, o sinal de exclamação ali bem feliz, porque geralmente é usado quando a pessoa está feliz, né? Tem a vírgula, o ponto que é nervoso, porque o ponto está nervoso, porque é ele que finaliza, ele que dá um basta na frase, né? Já a vírgula dá aquela enganada, olha essa vírgula ali, tentando enganar. A vírgula dá aquela paradinha, descanso, já o ponto ele para, ele finaliza, ele acaba. A citação ali, as aspas, e os dois pontos, né? Tem também o colchetes e tem também os parênteses. O parênteses está nervoso porque o parênteses é usado para você falar uma frase que não tem tanta importância para o texto, mas ela é uma frase que tem uma informação a mais, um plus para o texto, vamos falar assim, né? Vamos lá, vou explicar cada uma delas separadamente. A vírgula serve para separar elementos em uma numeração. Vocês viram, acabaram de ver a questão das orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas sempre possuem uma vírgula entre a outra. Por exemplo, explicativa ali, ó. Introduz uma explicação. A neguinha meticulosa para virar o disco, né? Então ali tem uma explicação. Meu sangue gelava, minha respiração boiava, meus músculos tiniam. Então, quando você quer separar várias partes, você vai usar uma vírgula. Né? Só que não dá para ficar colocando vírgulas em todo lugar. Né? Você vai usar a vírgula para separar elementos de numeração ou para introduzir uma explicação. Né? Uma dica também é que não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Por exemplo, o sujeito, a frase é assim: o aluno assistia à aula. Quem assistia ao aluno. Entre a palavra aluno e assistia, não pode ter uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Só pode ter vírgulas dentro do predicado. Por exemplo, o aluno assistia à aula, vírgula, assistia a televisão, vírgula, e assistia à rua. Você vai colocando vírgulas para ir adicionando partes numa frase. Né? Só se tem um exemplo meio louco aí, mas é nesse sentido. O travessão é fala de algum personagem. Né? Ou também a travessão serve para indicar uma explicação que o autor desconhece. Por exemplo, os festejos prestavam homenagem a Santo Antônio, santo cultuado pelas moças por sua fama de casamenteiro. Então, às vezes é usado a travessão no meio de uma frase para indicar uma explicação sobre algo, né? Exclamação, o ponto de exclamação, é aquilo que indica emoções, né? Alegria, surpresa, espanto ou até raiva. Por exemplo,
E lança os perfumes, o que é isso, minha gente? Está indignado, o que é isso, minha gente? Quantas gostosuras! Está impressionada, surpresa. Então, cada sinal da pontuação tem uma emoção por trás dele diferente. Ponto de interrogação, para fazer perguntas, né? Isso é fácil, né? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, numa redação, eu uso ponto de interrogação? Eu vou falar depois no final da explicação. Os 2 pontos é para indicar uma numeração ou para indicar que vai ter uma fala de alguém, né? Uma explicação. Por exemplo, os mais velhos ficavam aborrecidos, eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Então, eu não entendi a razão. Usou 2 pontos ali para dar uma introdução, ou um tema, uma explicação ao longo do texto. E os 2 pontos também para indicar a numeração. Então, você vai falar assim, as cidades em que eu... Essas são as cidades em que eu vivi. Aí você começa lá, Concórdia, vírgula, Chapecó. Então, antes de Concórdia, você vai colocar os 2 pontos, que você vai enumerar várias coisas. A nota que você precisa comprar no supermercado, 2 pontos. Aí você começa a falar arroz, pão, tal. Então, vai os 2 pontos nesse sentido também. Ponto final é para acabar uma frase. Então, o ponto final, produzir frases curtas para imprimir no ritmo ao texto. Por exemplo, vivia para jogar futebol, nadar, pescar e caçar passarinhos. Quando você vai mudar de assunto, você vai usar o ponto e vai seguir em outro assunto, né? As aspas, você vai usar para fazer a referência para alguém. Ou para você introduzir uma expressão de gíria, uma expressão que é meio coloquial, assim. Por exemplo, ele falou, e aí, mano? Esse e aí, mano, você vai colocar entre parênteses, porque não é uma frase formal, não é uma gíria. Entenderam? Ele falou para mim, qual é? Qual é? Q-U-A-L-E. Pode colocar entre aspas isso, porque é uma expressão informal. Ou quando é citação. Né? Agora eu vou responder a pergunta que eu mesmo fiz. Quais desses dá para usar, ou como usar esses na redação? Isso é muito importante porque pontuação vale ponto na redação. Quem não souber usar os pontos os sinais de pontuação, pode ter alguns descontos. Não são erros graves, né? Depende. Se você errar tudo, né? Aí sim. Agora, se é uma coisinha ou outra ali, são erros leves, tá? Mas dá para evitar esses erros. Então, as aspas, vocês podem usar no momento que vocês vão citar alguém no texto. Vocês devem ter aprendido na aula de redação, se vocês assistiram, que essa redação, ela sempre tem que ter a citação de alguém. Né? Eu recomendo, pelo menos, você citar alguém, algum filósofo, algum sociólogo, ou mesmo citar alguma frase de um filme famoso, né? Isso deixa o texto mais legal, né? Quando você traz alguém para o texto, para o seu texto, você deixa ele mais interessante do que sendo só seu. Né? Quando você traz uma frasezinha de alguém, fica mais legal ainda. Então, quando você traz essa frase, coloca ela entre aspas. Por exemplo, como diria Aristóteles, eu acho que é Aristóteles que falou, né? Desculpe minha ignorância em filosofia. Só sei que nada sei. Acho que foi ele. Essa frase vou colocar ali entre aspas, tá? Porque é uma frase famosa, né, de outra pessoa. O ponto final, você vai usar várias vezes, né? Num parágrafo, você vai usar ali umas 3, 4 vezes o ponto final. Os 2 pontos você vai usar, é mais difícil, né? Mas é para fazer alguma explicação, dá para usar, mas é um pouco mais difícil na redação de usar ele, né? Interrogação, dá para fazer uma frase de interrogação. Sei lá, na introdução do texto, você lança uma pergunta para o leitor. E você, sabe o que é a violência contra a mulher? Então você pode se conectar com a pessoa que tá lendo o seu texto. Dá para lançar uma pergunta, mas uma, assim, não várias. Senão fica tipo como se fosse um vídeo do YouTube no texto, né? Uma redação, um vídeo do YouTube dentro da redação, enchendo de perguntas assim e tal. Não é para ser uma coisa interativa, mas uma perguntinha na redação é legal para você descontrair, para você prender a atenção do leitor, né? Por exemplo, você lança a pergunta assim: e você sabe onde ocorre o racismo? Bom, o racismo ocorre em tal lugar. Aí você segue.
É legal lançar essas perguntinhas assim, mas uma ou duas dentro da redação é o suficiente, não dá para usar muito. Exclamação, essa vai ser difícil de vocês usarem. A exclamação só vão usar quando vocês estão sendo irônicos, né? Por exemplo, você fala assim, vamos falar, agora o que me vem na cabeça é os políticos. Nossa, o Brasil tem corrupção, pois são os próprios políticos que fazem as leis, ponto de exclamação. Entende? Você está sendo irônico, você está achando que uma graça naquilo. Então, aí dá para usar, mas exclamação não dá para você também fazer muita brincadeira, né? A redação é um texto sério, então só se você for um pouco irônico, mas não dá para ser irônico o texto todo, não vai ficar um show de piadas, né? Então dá para usar uma ironia, mas nem tanto, né? A redação é isso, né? A redação é você fazer um texto que engloba tudo, mas não tem nada de mais e nada de menos, assim. Tem que ser um texto bem equilibrado. Travessão, você não vai usar travessão, assim. É difícil, né? Só se você usar quando você está intercalando uma explicação. Você está falando de um assunto e você quer colocar uma explicação e continuar nesse assunto, né? Ele é parecido com parênteses também, às vezes, esse tipo de travessão. E já o travessão de fala da personagem, aí esse não precisa usar, porque não é uma história, né? Não vai ter uma história na sua redação, né? Não tem porquê. É um texto argumentativo, não pode ter história. E a vírgula, sim, você vai usar várias vírgulas no seu texto, né? Depende muito, mas você vai usar várias. Tá? Então é isso. Vamos ver se vocês entenderam o significado de cada sinal de pontuação. Nós temos um texto, nesse texto faltam elementos de pontuação e vocês precisam descobrir quais são eles. E uma das alternativas abaixo representa a sequência de sinais de pontuação corretos da frase. Então, da mesma forma, agora eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e quando souberem podem mandar qual vocês acham que está certo. Bom, a Vanessa Frigo já respondeu, falta a resposta da Vanessa Amadei. E da Vitória, se ela está assistindo também. A Vanessa Frigo disse que é a letra C e você está certa. Isso aí, é a letra C. Na realidade, vírgula, nada demais havia para fazer. Os assuntos, ponto, né? Os assuntos foram falados, vírgula, as dúvidas foram esclarecidas, vírgula, os problemas foram evitados, ponto. Apesar disso, vírgula, um enorme clima de mal-estar
continuava a existir. 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque com essa palavra clima, um clima de mal-estar. Isso significa que alguma coisa estava acontecendo, entenderam? Tinha um clima de mal-estar que estava existindo naquele lugar. Tudo estava certo, mas tinha um clima de mal-estar. Então, 3 pontinhos, por quê? Porque vai para você, leitor, que leu essa frase, imaginar o que estava acontecendo de errado. Alguma coisa. Por isso que tem os 3 pontinhos nessa frase. Para a frase continuar ecoando na nossa cabeça e a gente ficar pensando, mas o que tinha de mal-estar? O que era isso? Né? Então, houve uma interrupção do texto. Tem uma continuação. Depois vai ter uma segunda parte, falando o que aconteceu, provavelmente. Talvez não, né? Quantos filmes que a gente não entende que o final, às vezes, não tem final, né? Isso é reticências. Reticências é uma interrupção que pode ter continuação em outro momento, ou não, ou reticências pode simplesmente deixar aquilo no ar para as pessoas pensarem. Muitos poemas usam reticências para fazer a gente refletir, né? E quando volta o texto, vamos dizer que ali terminou reticências, eu quero continuar esse mesmo texto em outro parágrafo, eu começo o texto com reticências, para indicar que aquilo é a continuação do que foi falado antes, que não é um outro assunto. Então, às vezes, aparece no começo a reticências. Ela pode aparecer no final de uma frase, no meio, ou até no início, como sendo os primeiros pontos. Né? Então, só se usa as reticências no início quando você terminou a frase anterior com reticências. É a mesma coisa numa história que uma professora ou que uma mãe conta para o seu filho, filha, né? Por exemplo, você sabe o que aconteceu com a vovozinha? 3 pontinhos. Aí volta, 3 pontinhos. Ela foi devorada. Então, dá para usar isso, né? Vamos lá, pessoal. Agora, regras de acentuação. Vou passar um pouco por esse assunto. Ele é um assunto, como é que eu vou dizer? Eu acho que, assim, falta muitos brasileiros aprender isso. E não é difícil, né? Vamos lá. Olha, para saber de regras de acentuação, quando vai acento ou não numa frase, você primeiro precisa saber de uma coisa. O que são as paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas e monossílabas. Monossílabas é fácil, né? É toda palavra que só tem uma sílaba. Monossílaba. Né? E oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando a gente vê esse nome, pensa, meu Deus, o que é isso? Tem gente que já lembra lá da infância, que isso já é ensinado lá na quarta, quinta série, é ensinado isso aí. Por isso que as pessoas não lembram, quando chega lá no 9º ano, no ensino médio, está acentuando tudo errado, porque não lembra lá da regra. Então é isso, eu vou ensinar para vocês, eu vou relembrar o que é isso. As proparoxítonas, elas sempre possuem acento, né? E por que elas possuem acento? Porque é a terceira sílaba de trás para frente, que é a mais forte, a gente fala, que é a sílaba tônica. Então, eu vou pegar a caneta aqui e vou mostrar aqui. Por exemplo, a palavra Júpiter. Vamos contar as sílabas. Ó. A primeira é Ju, depois é Pi, depois é Ter. Qual é a mais forte? É o Ju. De trás para frente é a terceira, é a antepenúltima. Quando a antepenúltima é mais forte, ela é uma proparoxítona. E se é proparoxítona, ela vai acento. Por exemplo, a palavra ótimo. Ó-ti-mo. Né? São 3 sílabas. De trás para frente é a terceira. Tá? Então, é uma proparoxítona. E todas vão ter acento. Né? Mágica, última, música, flácido, como tem ali. Né? São vários. Básico. Todas elas têm acento, porque de trás para frente é a terceira sílaba mais forte, mais alta, que você fala com mais intensidade. Aí tem a questão da sílaba tônica e tal, mas eu não vou ensinar a sílaba tônica. Eu vou ensinar a partir disso. Lembra da sílaba mais forte. De trás para frente é a terceira, então é proparoxítona. Se é proparoxítona, sempre vai acento. Pronto, pessoal. A gente já, metade das palavras do português que tem acento, a gente já sabe por quê. Porque é proparoxítona, porque existem muitas palavras que são proparoxítonas. Por exemplo, a palavra língua, a palavra água é proparoxítona, porque se a gente separa o água, a gente separa assim, ó, a, gu, a. O gu separa do a. Então, de trás para frente é o a, depois o gu, depois o a de novo, né? Então, a terceira de trás para frente.
né? E assim por diante, pessoal. São várias. E se vocês procurarem por paroxítono, vocês vão ver uma lista enorme. E todas elas têm acento, porque de trás para frente é a terceira sílaba mais forte, tá? Vamos lá. Quando é a segunda de trás para frente, professor? Quando vai acento? Só vai acento. Todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E ou ENS. Então, se termina com A, E, O, EN e ENS, seguido ou não de S, não vai acento. Por exemplo, a palavra palha. Palha termina com A. E qual é a mais forte? É o pá ou é o lhá? Quem falou pá, quem pensou pá, acertou, porque o pá é mais forte que o lhá. Pá, lhá, beleza. Então, se o pá é mais forte, a segunda traz para frente é mais forte, né? Então, nós temos uma paroxítona. Ah, paroxítona termina em A. Seja bem-vinda, Sabrina. Paroxítona termina em A. Então, não vai acento. Simplesmente isso, tá? Peixe. Peixe. Qual é a mais forte? É o pei ou é o che? Você fala peixe ou você fala peixe? Ninguém fala peixe, né? Você fala peixe, então o pei é mais forte. Então, é a segunda traz para frente, é paroxítono, termina em E, não vai acento. Né? Ah, professor, então quando vai acento? Quando não termina com essas ali na tua frente. Aí eu vou citar lá, tem o R, tem o X, tem o I, tem o IS, tem o US. Por exemplo, vírus. Vírus tem acento. Paroxítono terminado em US. Né? Se não terminar com uma dessas, sempre vai acento. Então tem o vírus, o que mais? Agora não vem na cabeça, tem outros exemplos. Vírus, vintém, parabéns, né? Que parabéns é oxítono, então não cabe, mas vintém é um exemplo. Tem vários outros que tem acento, né? Caldo, caldo. Qual é a sílaba mais forte? O caldo, porque ninguém fala caldo, você fala caldo. Caldo, a segunda traz para frente é mais forte, né? No caso é a primeira, né? Sempre de trás para frente a gente vai ver, né? Nunca de frente para trás. Termina com O, não vai acento, né? Eu vou pedir um pouco de licença para vocês para eu dar alguns exemplos de paroxítonas. Às vezes me falha a memória, eu não consigo lembrar. Então, quando termina em A, O, em ou ens e né? Quando termina, não vai acento. Agora, nas outras vai. Por exemplo, aqui, ó. Revólver termina em R, cadáver, mártir, hífen, pólen, próton, nêutron, fácil, difícil também, a mesma regra, fóssil, míssel, tórax, táxi, ônus e bônus, álbum, bíceps, né, órfã, ímãs, todas essas vão acento porque elas não terminam em A, E, O, em ou ens. Elas terminam com R, terminam com L, terminam com X, com Is, com Us, com com PS, com AN, mas não com A. E nem com E, nem com O, nem com EN, nem com ENS. Bom, então é isso. Se tá meio enrolado, me manda uma mensagem que eu explico de novo. E as oxítonas? Oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba mais forte. Então, por exemplo, parar, na palavra parar, qual é a sílaba mais forte? Tem o pá e o rá. Qual é a mais forte? O rá, né? E termina com A, então vai acento. Vira que é ao contrário das paroxítonas, quando não termina em A, em, ens, vai acento. El ou oi, por exemplo, chapéu, né? Fiéis tem acento, herói tem acento. Então, vai acento. Café, giló, amém. Na palavra giló, qual é mais forte? O ló. Na palavra amém, qual é mais forte? O men. Tá? Então, essas são oxítonas que vão acento. Tá? Muita atenção, pessoal. As palavras assembleia não tem mais acento, tá? Por quê? Vou pegar a palavra assembleia, eu vou escrever aqui, ó. Assembleia. Aqui é para ser um E. Assembleia. Como você separa? As, sem,
Blei-a. O blei é separado do A, porque ninguém fala assembleia. As pessoas falam assembleia, não é assembleia. Não é tudo junto, né? É assembleia. Então, é uma paroxítona, porque o blei é a sílaba mais forte. A gente fala o blei, o A é mais fraquinho. Né? Ninguém fala bleia, assembleia, é assembleia, o A é mais fraco. Por isso que ele vai separado do blei. Blei é uma paroxítona, terminada em A, não vai acento. Ela termina em A, então assembleia não tem acento. Professor, mas antes em acento, agora não mais. A sua redação e tudo que você for escrever na sua vida tem que seguir a norma do ano vigente. Então, não vai acento, não tem mais. É a regra. Terminou, paroxítona terminou em A, não vai. Outra palavra, a palavra ideia, é a mesma coisa. Ideia. Como você separa ideia? I-dei-a. Qual é a sílaba mais forte? O dei. É uma paroxítona. Se a paroxítona termina em A, não vai acento, que é o caso dela. Então, ideia também não vai. Tá? Então, é isso, pessoal. Simplesmente. Alguma dúvida, alguma coisa? E as monossílabas, professor? As monossílabas sempre vão acento. Quando termina em A, E, El, Ei e Oi. Por exemplo, pá, fé, céu, dói, né? Elas possuem acento. Resumindo, então é isso. Proparoxítonas sempre vai acento. Paroxítonas não vão acento quando termina em A, E, em, ens ou am. E oxítonas sempre vão com acento quando termina em A, E, O, em, ens, el, ei ou oi, que são os ditongos. E monossílabas vão acento quando tem A, E, el, ei e oi. Né? Professor, seria bom decorar isso? Seria bom você decorar isso. Eu sei decor. E sempre quando eu vejo uma palavra, eu fico analisando. Será que eu não me acento ali? Bom, a regra é assim, assim, assim. Ah, não, não é. Então tá. Opa, essa aqui teria que ter acento, porque ela é uma propraxítona, então todas têm. Opa, essa aqui. Concórdia, por exemplo. A palavra concórdia, por que tem acento? Eu vou separar aqui oralmente, ó. Com, cor, dia. Dia, vai tudo junto. Então ela é uma oxítona, ela é uma paroxítona, perdão, ela é uma oxítona terminada em ditongo, então ela vai acento. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que sempre analisar. A palavra, olha uma palavra, vê se ela vai acento. Esse dia eu estava indo numa igreja evangélica e estava escrito Assembleia com acento. Né? E eu pensei, deu vontade de ir lá e tirar. Mas, enfim, é coisa de professor de português. Muito bem, agora nós temos uma atividade. Né? Nessa atividade, vocês têm que dizer qual dessas alternativas está correta. Nós temos o Kiko. O Kiko fala, disse que ia tomar uma xícara de café e roubou minha mãe. Né? Então, a carinha dele não está muito amigável. Qual dessas alternativas está correta em relação à acentuação das palavras? A, B, C, D ou E? Será que a palavra só foi acentuada porque é oxítona terminada em ditongo? Para quem não lembra que a ditongo é quando tem duas sílabas, perdão, duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, o ei, o oi, né? O el também. Será que a palavra xícara foi acentuada porque é proparoxítona? Será que essa é a verdadeira? Só tem uma verdadeira. A palavra café, será que tem acento porque é proparoxítona? Ou será que a palavra mãe é acentuada? Muito bem, a Sabrina e a Vanessa falaram que é a letra B.
E vocês acertaram, é sim a letra B. A Sabrina está acertando tudo hoje, né? Galera, parabéns. Galera, a xícara é para o paroxítono, é a terceira traz para frente mais forte, então vai acento. Como eu falei, xícara, mágica, música, tudo que tem a terceira de trás para frente mais forte, vai acento. A gente sempre conta de trás para frente. Né? Absolutamente, se for a quarta, não existe a quarta de trás para frente mais forte. Vocês podem pegar todas as palavras da língua portuguesa, vocês não vão achar a terceira, a quarta de trás para frente mais forte, porque não existe. É uma curiosidade, eu aprendi isso. Não existe. Todas as palavras possuem as últimas sílabas mais fortes. Por que isso, professor? Porque a tendência do ser humano é falar usando as últimas sílabas como as mais fortes. É uma tendência do ser humano, ele prefere assim, meio que inconscientemente, a gente usa as oxítonas e paroxítonas e proparoxítonas. Isso é uma coisa que a gente escolhe fazer assim. Né? Quanto mais vai para o início a mais forte, a gente tem a tendência de jogar para frente com a mais forte. Essa é a tendência do português. Talvez no passado existisse a quarta de trás para frente mais forte, ou quinta, mas ao passar dos anos isso se perdeu. Não sei dizer para vocês um exemplo, mas porque eu nunca li sobre isso, mas é só da terceira para frente. Uma vez um aluno me perguntou se existia a quarta, e eu reitero para vocês que se alguém pensa assim, não tá certo, né? É só da terceira para frente. Inclusive, existe a língua francesa, o francês, a maioria das palavras francesas são oxítonas. Por quê? Porque é a escolha das pessoas. O tempo vai passando, as coisas vão mudando e as pessoas vão preferindo usar oxítonas do que paroxítonas. Né? Se a gente imaginar, até quando a gente abrevia uma palavra, a gente fala a sílaba mais forte da palavra, né? Por exemplo, a palavra falar, a gente fala falar, a gente come um R ali. Então é uma tendência do ser humano a oxitonizar tudo, entende? Deixar tudo para as últimas sílabas como mais fortes. Por quê? Não sei. As pessoas escolhem, as pessoas. Isso é um processo muito lento e não dá para ver ele acontecendo, mas. Enfim. Pode ser que daqui uns anos, por exemplo, a palavra xícara, as pessoas começam a falar xícara, ou xicará, vai saber. É uma coisa, é uma escolha do ser humano colocar as últimas sílabas como a mais forte. Né? Então vamos lá. Temos mais uma atividade sobre acentuação. É verdadeiro ou falso? Né? Agora nós temos aí uma imagem do nosso seu Madruga. Seu Madruga fala assim: olha, eu sempre fui pobre, mas esse mês eu tô de parabéns. Lembrando que num meme dá para usar a palavra tô, dá para usar a palavra. Dá para usar palavras informais que não tem problema. Né? E aí, as possibilidades são essas. Ó. A palavra mês foi acentuada porque é monossílaba terminada em es. Isso é verdadeiro ou falso? A palavra parabéns foi acentuada porque é uma oxítona terminada em ens. A palavra sempre deveria ter acento. E a palavra pobre deveria ter acento, pois é oxítona terminada em e. E aí, pessoal? Quais são verdadeiras e quais são falsas? Mandem a sequência. Muito bem, a Sabrina colocou VVFF e a Vanessa também. Vocês acertaram. Né? Olhando aqui nas monossílabas, né, elas possuem acento quando elas terminam em A ou E. No caso aqui, termina em E e tem S, seguidos ou não de S. Então, mês vai acento. Monossílaba terminada em es. Ela não é uma oxítona, ela é monossílaba. Só tem uma sílaba, então
Aí a palavra parabéns, mesma coisa, é um oxítono treinadinho ens, vai acento. A palavra sempre não deveria ter acento. Sempre, qual é a sílaba mais forte? Entre sem e pre, qual é mais forte? Você fala sempre ou sempre? Fala sempre. Então o sem é mais forte, é paroxítono. Paroxítono terminado em E, não vai acento. Se é paroxítono e termina em A, E, deixa eu mostrar aqui, ó. A, E, em, ens e am, não vai acento. E pobre, pobre deveria ter acento para dizer oxítono, não. Pobre, qual é mais forte? O pó, você fala pobre, você fala pobre. Então é paroxítono terminado em E também, não vai acento. Tá? Então é isso, pessoal. Lembre-se dessa regra. Até se vocês quiserem tirar um print da tela aí, né, capturar a tela, para vocês não esquecerem dessa regra, é bom. Como são várias, são 4. É pouca coisa, né? Mas é bom até decorar isso para vocês nunca mais esquecerem. Essa regra vai ser por muitos anos, né? Dificilmente vai mudar. Então, essa é uma imagem muito simples que tem todas as regras de acentuação dentro delas. Então, se alguém quiser tirar um print, aí aproveite agora. Se quiserem, posso mandar também, particularmente depois. Muito bem, vamos para o simulado do Enem com as perguntas que caíram no Enem 2019. Bom, nessa imagem vocês podem ver que nós temos um infográfico. O que é um infográfico? Um infográfico é quando é um tipo de texto que mistura palavras com desenhos. Basicamente isso, né? Outro dia eu vou explicar melhor, mas é basicamente isso. É difícil encontrar quem nunca cruzou com um ou se parece por um desses online. Os tipos cheios de si. O turista em tempo integral, então aquele cara na internet que posta o tempo inteiro fotos das férias, desde a de outros anos, parece viver viajando. Então esse é o turista em tempo integral. Né? Vocês conhecem alguém que é assim? Eu conheço. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. Então esse é o baladeiro, vida louca, tá sempre na fanfarra, sempre na festa, baladeiro. O bem relacionado de ocasião. Esse é aquele que descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa de passar. A mãe orgulhosa demais. Ela faz questão de contar todas as gracinhas, até as que não têm graça, só para a mãe. Então ela conta tudo, mostra tudo sobre o filho. A única bem amada, que é só ela que tem um parceiro especial, porque os momentos a dois devem ser divulgados. Né? E ela está sendo irônica a frase, né? Momentos a dois não deveriam ser divulgados, mas esse tipo de pessoa, a única bem amada, às vezes é o único bem amado também, é aquele que está sempre postando foto do casal. O exibido humilde, é uma contradição, o exibido humilde, né? Ele acha que, ou ele disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. Então ela está postando sempre uma frase de efeito, né, aquelas frases de autoajuda, e ele acha que está dando dicas, mas não, as dicas dele são vazias. Tem também o gourmet de aparências, né? O gourmet de aparências é por que ir no restaurante se ninguém souber? É clique no prato. Então não dá para ir no restaurante sem mostrar para ninguém. Eu conheço muitos desses, né? Que não conseguem ir no restaurante sem tirar foto do prato da comida que comprou. O lindo demais para não demonstrar, ou a linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom é desculpa para um autorretrato. Quem nunca, não é? Então, aquela pessoa que se arruma, mas sempre que se arruma, tira uma foto. É meio que obrigatório. Né? Não dá para se arrumar sem tirar uma foto. Se arrumou, tem que tirar. Nem que não tenha tempo, nem que tenha perigo. A pessoa está sempre tirando selfie. Vamos lá, então, de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam o quê? Então, cada usuário, ele é estimulado a ter um comportamento diferente. Então, o nosso comportamento na nossa vida presencial nem sempre condiz com o que tem na internet. Mas na internet existem basicamente esses 8 tipos de pessoas que o infográfico demonstra. Então, esses
esses comportamentos diferentes, o baladeiro, o bem relacionado, a mãe orgulhosa, eles revelam o quê? O que eles nos mostram? A exposição exagerada dos indivíduos? A comicidade ingênua dos usuários? Para quem não sabe que a comicidade vem da palavra cômico, de humor. Engajamento social das pessoas, então todo mundo está engajado, juntos em relação a uma ideia, né, um assunto. Será que esses comportamentos revelam o disfarce do sujeito por meio de avatares? Ou será que esses comportamentos revelam uma autocrítica dos internautas? E aí, A, B, C, D ou E? Sabrina acha que é a letra B. E a Vanessa acha que é a letra A. Muito bem. Tchau, 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 tchau. Quem acertou será? Pessoal, autocrítica? Não. Ninguém está fazendo autocrítica aí, né? Todo mundo está fazendo o contrário da autocrítica. Está se expondo e não está nem aí para isso. Então, ninguém está fazendo uma autocrítica, dizendo, olha, eu deveria ser melhor nisso, naquilo. Não, nada a ver. Disfarce o sujeito no meio de avatares? Não, não é que as pessoas se disfarçam. Não é disfarce, né? Cada um tem um comportamento diferente, não é um disfarce. E avatares? Tem a ver avatares, né? Nada a ver avatares aí. Engajamento social. Engajamento de quê? Para quê? Cada um tem um comportamento diferente e vai para um lado, né? Um é da festa, outro é do namoro, então não tem engajamento em prol de uma coisa. Todo mundo está disperso, isso é normal, né? É a diversidade, então não tem nada a ver a letra C. E aí, eu vou falar aqui sinceramente, eu vou falar aí para Sabrina. Quando eu, quando eu fui fazer essa atividade, eu pensei que era a letra B. Porque fala de comicidade, eu também achei engraçado, né? Olha que engraçado, então isso é cômico. Mas por que, que ele não é a letra B? Por causa da palavra ingênua. Eles não são ingênuos. Todos eles estão fazendo isso de propósito. Né? Ninguém é ingênuo, ninguém é bobinho na internet. Todo mundo tem um comportamento esperto, inteligente, eles querem algum objetivo. Né? O baladeiro quer mostrar para alguém que ele é baladeiro, ele quer mostrar, sei lá, para ex dele, que ele está tudo certo na vida dele. Né? O turista quer mostrar que ele não é pobre, que ele está sempre de fé. Então, não é ingênuo. Todos eles querem alguma coisa. Né? Não tem nada de ingênuo nisso. Né? As pessoas não fazem isso porque não pensam. Pelo contrário, às vezes elas até pensam de propósito para atingir alguém que está vendo lá nas redes sociais. Então, quando eu vi, eu pensei, é a letra B. E aí depois eu fui surpreso pela letra A. Por que é a letra A? Porque existe uma exposição exagerada dos indivíduos. Todos eles estão exagerando na exposição. A mãe mostrando demais o filho. Até a gente discutiu aqui em uma aula sobre a questão das mães mostrarem fotos dos filhos, sendo que eles nem têm noção do que é a rede social. E aí é uma exposição demasiada. Né? O lindo demais para não se mostrar. Também está exagerando. Você fica tirando selfie toda vez que se arruma. Né? O cara que vai comer e tira foto também está exagerando. Não precisa toda vez que você vai comer tirar uma foto. Então existe um exagero, uma exposição exagerada. Todos eles são exagerados nessa exposição. Tá? Então é a letra A. A infográfica está revelando a exposição exagerada das pessoas. Todos se comportam de uma forma exagerada. Eu acho que não me encaixo em nenhum desses. Eu não sou uma pessoa exagerada. E vocês? Vocês são? Eu não sou porque eu não gosto de. Não que eu não faça, às vezes eu tiro foto quando eu me arrumo também, às vezes eu tiro foto até de comida, já fiz isso, mas não é uma coisa assim rotineira, né? Não é rotineiro. Então, não me encaixo em nenhum desses. Né? Minha opinião. Vamos lá. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. Vamos primeiro para a pergunta, depois a gente vai ler o texto. A pergunta é assim: a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Então a pergunta é: em relação à educação para a saúde,
em relação ao comportamento, né, e à interação. De que forma a gente consegue educação para a saúde? Vamos ler o texto. O texto vai dizer como se faz isso, né, vai dar dicas. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante a interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático, pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo, construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é a educação e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referenciais da natureza biológica e higienista, mas também, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Então, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores, todos eles relacionados ao quê? Então, a educação está relacionada ao quê? A educação para a saúde está relacionada à adesão de programas de lazer? A educação para a saúde está relacionada à opção de dietas balanceadas, à constituição de hábitos saudáveis, à evasão de ambientes estressores ou à realização de atividades físicas regulares. E aí? A, B, C, D ou E? A Sabrina falou, quando me arrumo, que é raro, sempre tem que ter uma selfie. Haha. É. Minha namorada também é assim. Ela pode se arrumar para ir na vizinha, mas ela vai tirar uma selfie. E eu não estou julgando, tá? Só estou falando, só estou interpretando. Eu acho legal também, tiro selfie junto com ela, né? Ou sozinho, quando me arrumo. Isso é legal. Eu acho que momentos que a gente se sente feliz tem que ser registrados, sem excesso, né? Aí tem que cuidar o excesso para a gente não se expor demais e tudo mais, né? Bom, a Vanessa disse que é a letra C e a Sabrina. O que a Sabrina acha? Temos também a Karen Longini assistindo, seja bem-vinda. A Sabrina também acha que é a letra C. Bom, é a letra C. Vocês estão de parabéns, meninas. Ótimo. Por que é a letra C? Porque ali no meio do texto tem uma parte que fala, ó, pelos hábitos alimentares. Então, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores, ou seja, a base da educação para a saúde está na interação do quê? Em hábitos. Saúde física, educação para a saúde, educação física escolar é hábito. Se você não obrigar o seu aluno a lavar a mão, ou as crianças, por exemplo, lavar a mão antes de comer, todo mundo tem que, é um hábito. Se você não constituir esse hábito, elas não vão fazer. E quando eu chegar em casa, você acha que elas vão lavar? Não. Então é um hábito. Tem que ter esse hábito, né? Principalmente desde criança, lavar a mão antes de comer. Né? Antes do lanchinho, todo mundo, você vê todas as criancinhas lá lavando a mão. Por quê? É o hábito que a professora criou. E não tem um dia que não vai acontecer isso antes de comer. Né? Então, é por isso que acontece. Tá? É questão de hábito. Isso é educação para a saúde. Né? E aí, não é adesão a programas de lazer. Não está falando, nem falou da palavra lazer no texto. Tem sim, tem opções de lazer, mas isso não é a base. Não é a base. A base são os hábitos. Opção por dietas balanceadas também não. Deixa eu ver, acho que nem fala sobre isso no texto também. Mas não é essa a base. Evasão de ambientes estressores. Não falou de estresse também no texto. Realização de atividades físicas regulares também não falou sobre isso. Falou sobre atividade física, mas essa não é a base. A base,
A base é os hábitos saudáveis. E aí, um dos hábitos saudáveis é fazer atividade física. Entenderam? Então, a letra E está dentro da letra C. A letra C é a principal. Vamos lá, pessoal. Agora é a dica da aula, o último momento da aula em que eu vou falar uma dica para vocês seguirem, a dica de português, né? A dica de hoje é sobre o mas e o mais. Tá? Mas, como vocês viram na aula de hoje, serve para indicar uma coisa contraditória. Por exemplo, o meu carro é de luxo, mas quebra facilmente. Uma coisa contraditória. Se ele é de luxo, não devia quebrar, mas quebra. Né? A vacina, mas ela não foi aprovada. Como assim? A vacina, mas não foi aprovada. Ah, que pena. Uma coisa contraditória. Usa-se o mas, sem i. Mais com i é um advérbio de intensidade que significa soma, ou seja, maior quantidade em comparação, atuando como conjunção. Então, eu gosto de ler mais e mais, todos os dias. Ele estava mais cansado do que ontem. E no caso do mais do que, você está fazendo a comparação. Então, mais é quantidade e mas significa coisa contraditória. Né? Nunca se esqueçam disso. Ah, professor, mas eu me acostumei a falar mais porque eu vi na TV, porque meus amigos. Para, porque você vai começar a escrever mais também. Você vai digitar mais, você vai escrever mais no lugar do mas. Então vai virar uma confusão que você vai se perder. Você já tem gente que já deve estar assistindo esse vídeo e já está meio perdido em mas ou mais. Por quê? Porque ouviu errado e continuou compartilhando essa palavra de forma errada. Você foi repetindo, você foi escrevendo, e é uma coisa preocupante, pessoal. Sou professor português, eu sei, eu leio os textos dos meus alunos, eu leio textos no Facebook, na internet, e muita gente usando mais, principalmente famosos, assim, que acham que o mais é mais chique que o mas. Não, tá errado, tem que usar o mas. Né? Muitas mulheres famosas em vídeos, não sei, eu não lembro o nome, né? Falando mais, mas eu não estou bem hoje. Bom, é preocupante isso, né? O certo é mas, e se você fala errado, se a pessoa famosa ainda fala errado, você vai estar prejudicando ainda mais o português, que você já sabe que ensinar português em 2020, nos anos atuais, é uma coisa difícil, ainda mais quando alguém dificulta o nosso trabalho. Então, está aí na tela, a dica da aula é mas ou mais. Mas é a conjunção que indica uma coisa contrária, e mais é uma quantidade a mais, é o contrário de menos. Vamos para uma atividade, ver se vocês entenderam o mas e o mais. Vocês precisam completar ali as frases com mas ou com mais. Tá? E aí eu quero que vocês mandem nas mensagens qual é a sequência das palavras corretas. Vamos lá. Começando pela letra A. Vamos fazer uma por uma. Ele foi, mas com i ou mas sem i? Ah, agora eu vi a mensagem da chamada. Sim, vou mandar assim a chamada. Ficou para eu mandar. É que eu não estou acostumado com isso, né? Mas eu vou mandar assim a chamada. Só um pouquinho. Vou mandar aqui no chat para vocês. Se não deu certo, me avisem aí. Bom, então aqui na primeira é um mas, é isso mesmo, a Sabrina falou certo, né? Mas a filha ficou. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá a bola. Tem um R a mais aqui, né? Mas ela não me dá a bola. Estude mais, em quantidade, estude mais e passará com acento, ó, que cita no termina em A, olha aí, passará no vestibular. Carolina faltou um acento aqui, é uma monossílaba terminada em E, então faltou acento aí, ó. A Carolina é inteligente. Eu quero só uma frase bem rápida. As pessoas estão esquecendo de colocar acento no E. Não pode, gente. Tem que ter acento no E. Muita gente escreve E sem acento. Aí o E fica E. Não pode. Carolina é inteligente, mas, sem I, mas é pouco simpática. Beleza, pessoal? Era isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tenham um bom final de semana.
Até a próxima.